Vascaíno e Vascaína, hoje é o grande dia, cara. Meu irmão, não tem como eu demonstrar a felicidade que nós aqui do canal estamos sentindo, porque hoje. O Você no Caldeirão vai conhecer o seu ganhador. Uma viagem com tudo pago pelo nosso canal para conhecer São Januário. Uma viagem com tudo pago pelo nosso canal. Você no Caldeirão conhecerá hoje o seu ganhador ou ganhadora. Ainda dá tempo de participar. 8 da noite começa a nossa live, super live do sorteio. Você ainda pode estar dentro participando dessa grande oportunidade. Então faz o seguinte, no primeiro comentário fixado aqui embaixo, está o link que te leva direto para a campanha Você no Caldeirão. Aqui na descrição tem o link do grupo de WhatsApp da campanha para você participar. Então, cara, realize esse sonho. Corre lá, participa, porque o sorteio será hoje, daqui a pouco. É o grande dia. Não tem mais o que falar. Você tem que participar disso o quanto antes. Bom, atualizando em relação à Estrela Bet, mandamos mensagem para eles agora há pouco, para saber sobre a solicitação lá, de talvez finalização da nossa parceria, e em breve traremos para vocês novidades, ou de um novo parceiro, ou de uma renovação com a Estrela Bet. Isso tudo está acontecendo enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo da tarde para vocês. No vídeo da tarde de hoje, obviamente, vamos falar um pouquinho sobre o gigante da colina. Eu vou falar sobre 777, porque o bicho está pegando, todo mundo sabe. A ACAP tomou os ativos da 777, que estava devendo dinheiro a ela, e muito dinheiro, está passando por problemas lá e colocou os ativos à venda. O Vasco é um deles. Vamos falar dessa situação. Também vamos falar do time do Vasco da Gama. O Vasco está de folga até quarta-feira. Então, para você saber de tudo sobre o gigante da colina, sobre o Payet, sobre o Coutinho, você vai fazer uma coisa simples que não te custa nada. Vai aqui no like, dá a sua martelada, deixa o teu like, cara. É muito importante pra gente que você deixe a sua martelada no like aqui com o nosso canal. Nos ajude a seguir nesse crescimento aqui no canal. Os vascaínos, estamos indo para 80 mil. Então tá muito fácil de você dar aquela moral. Deixa aqui embaixo no comentário a sua opinião em relação a tudo que vai ser falado aqui, porque hoje eu acho que vai ser o último, talvez, o último vídeo que eu vou falar sobre 777. Eu não aguento mais falar dessa empresa nefasta que por aqui passou. É um tema que já me adoeceu, eu já fiquei doente, já tive crise com pressão e etc., por conta de todo o estresse que isso gera na gente. Então eu espero que seja um dia de esquecer esse assunto de uma vez por todas, até porque agora é com a ACAP, ela que manda, ela comanda o dinheiro. Então eu espero que você do outro lado entenda o que vai ser falado aqui nesse vídeo da tarde. Bom, estilo live, tá percebendo? Eu tô aqui no estúdio da live, vou poder colocar as coisas na tela, vamos bater um papo. Eu vou passar pela Net Vasco também, mas, em primeiro lugar, eu vou passar pela Net Vasco porque eu quero ler a notícia, que tá lá no GE também, o tal da Josimar Futebol, né? Em relação a 777. E aí eu comento sobre esse tema e a gente finaliza falando sobre Coutinho, Payet, volta do Vasco aos treinos na quarta-feira. Show de bola? Beleza? Então eu vou puxar para a tela nesse momento. Enquanto isso, você vai no like, cara, deixa o joinha, deixa um comentário aqui embaixo a respeito do vídeo do nosso canal, porque ajuda muito o nosso trabalho a seguir crescendo. Estamos indo para 80 mil inscritos aqui no canal Os Vascaínos. Bom, vamos lá. Notícia do GE. O site norueguês Josimar Futebol voltou a publicar informações sobre a 777 Partners, empresa afastada judicialmente do controle da SAF do Vasco desde maio desse ano. A companhia norte-americana, que enfrenta processos na justiça e agora é controlada pela ACAP, está à beira da falência. Por isso, a seguradora colocou todos os clubes de futebol do grupo à venda, mas há dificuldade para encontrar possíveis investidores. A reportagem aponta que a ACAP colocou à venda até um luxuoso iate chamado 777, anteriormente propriedade de Steven Pasco, um dos fundadores, por 1,8 milhões de dólares. Papo aí de 9,8 milhões de reais. Além disso, o jato particular utilizado pelos executivos para viajar pelo mundo, avaliado em 109 milhões de reais, também está sendo vendido. Clubes de futebol. Os ativos da 777 no futebol agora são controlados pela ACAP, que tem dialogado com o Vasco em busca de um novo investidor
para o clube carioca. A empresa solicitou um estudo de viabilidade para a venda de todas as equipes de futebol do grupo. O grupo está saindo e não sei o que fará, disse Blasquez, acrescentando que 3 ou 4 empresas demonstraram interesse no Genoa quando a informação de venda, futura venda do Genoa, foi divulgada na semana passada. De acordo com a reportagem da Josimar Futebol, a ACAP tem encontrado dificuldades para vender os clubes, entre eles o Vasco. O maior empecilho é o processo movido pelo fundo inglês Leanderhall, que recentemente entrou na Justiça dos Estados Unidos com uma liminar para a dissipação de ativos da 777. A depender da decisão judicial, a ACAP pode ser impedida de negociar os clubes da empresa de Wander e Pasco. O único clube da 777 com negociação avançada é o Red Star da França, que pode ser vendido para Steve Pagliuca, dono da Atalanta e de parte do Boston Celtics da NBA. Além do Vasco, Genoa, Red Star, a 777 comprou recentemente o Standard Liège, o Hertha Berlim, o Melbourne Victory e o Sevilha, que é sócia minoritária lá no clube espanhol. A reportagem conta com os problemas da 777 mundo afora, tem contagiado os clubes, né? Em maio deste ano, a ACAP tomou um empréstimo de 40 milhões de dólares, 218 milhões de reais, para manter em operação as equipes de futebol. O dinheiro foi concedido por uma empresa do dono do Chelsea, Todd Boehly, aí não sei se eu falei certo, a uma taxa de juros de 46%. Boehly, acho que é Boehly, sei lá. No entanto, não tem interesse na compra dos clubes da 777, até porque o cara emprestando dinheiro a uma taxa de juros de 46%, obviamente, ele não vai querer mesmo comprar nada da empresa. A empresa deve muito a ele. Ele poderia estalar o dedo e ficar com todos os clubes com uma taxa de juros de 46%. Isso é um absurdo. Apesar das dificuldades, a ACAP tem pressa para se desfazer das equipes de futebol. Segundo a Josimar, a seguradora aceitou receber imediatamente 66 milhões de libras, 473 milhões pelos empréstimos feitos ao Everton, que superam 200 milhões de libras, 1,4 bilhões de reais. Para ficar com a quantia de imediato, a ACAP topou que o valor restante fosse convertido em ações preferenciais na venda do clube inglês aos americanos do grupo Friedkin, que é o grupo que está lá comprando agora o Everton. Gente, que loucura. Ela foi despejada nos Estados Unidos, a 777. Recentemente, a 777 foi despejada de seus escritórios em Miami, em Newport Beach, por não pagar aluguel. Há problemas judiciais em diversas frentes. O tribunal inglês, por exemplo, ordenou a liquidação da filial em Londres e tirou a empresa do controle do London Lions, time de basquete do qual era dona na capital britânica. Além disso, a 777 Asset Management, não sei falar inglês, da qual Pasco é diretor, nomeou um liquidante voluntário na Inglaterra. Outra empresa subsidiária da 777, a EFOA, entrou com um pedido de falência nos Estados Unidos. E a companhia aérea econômica do grupo Bonza está sendo encerrada na Austrália. A reportagem revelou outro processo contra a ex-controladora do Vasco, dessa vez movido pela Obra Capital Management, você sabe que eu não sei falar inglês, contra a 777 e Steven Pasco, em que acusa a empresa de transferência fraudulenta de 2 subsidiárias ricas para Pasco em novembro de 2023. A tentativa é recuperar esses ativos para ajudar a pagar uma dívida de 20 milhões de dólares, 109 milhões de reais. Uma audiência sobre esse caso foi marcada para o dia 19 de novembro. Fonte é a Josimar Futebol, essa matéria, uma matéria do Globo Esporte, e eu peguei aqui na Net Vasco, o melhor site de notícias do Vasco da Gama, para que você pudesse estar ligado. Outra notícia que chamou a atenção é aqui, ó, o Vasco já está promovendo via sócio gigante o jogo de volta na semifinal contra o Atlético Mineiro no dia 19 de outubro. Mesmo com a situação lá da ação do Vasco, né, no Supremo Tribunal de Justiça Esportiva contra a situação dessa mudança que, sim, atrapalha o Vasco. O Vasco vai ter que jogar contra o São Paulo com o time reserva porque tem o jogo contra o Atlético.
Se não fosse assim, se fosse invertido o calendário, o Vasco jogaria com o time titular contra o Atlético e também com o time titular contra a equipe do São Paulo. O Vasco não perderia aí, provavelmente, uma rodada do campeonato jogando com o time reserva, porque os caras mudaram a data. Isso atrapalha o Vasco diretamente no Campeonato Brasileiro. Coloca o Vasco ali numa situação de ter que jogar como equipe reserva em um jogo difícil contra uma equipe que todo mundo sabe é um time bom, a equipe do São Paulo, né? Uma boa equipe, e o Vasco pode aí perder o jogo, perder 3 pontos do Brasileiro, simplesmente porque inverteram a data. Entenda, o Vasco jogaria contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, na quarta-feira do dia 16 ou quinta-feira, 17, o Vasco jogaria com o time titular contra o Atlético na decisão. Se classificando, iria jogar contra o São Paulo no final de semana com o time titular também. Não precisaria jogar nenhum jogo com a equipe alternativa. Mas o Vasco, tendo o Atlético Mineiro no sábado e o São Paulo na quarta-feira ou na quinta-feira, o Vasco terá necessariamente que jogar com a equipe reserva, justamente para evitar risco de lesões e etc. E também uma viagem para Campinas para jogar essa partida. Então, estão prejudicando o Vasco na cara dura e o Vasco não está quieto, está esperando aí uma resposta do STJD. Em relação ao Gigante da Colina, o Vasco está de folga até quarta-feira. O Rafael Paiva deu folga após o jogo de sábado. Então os caras têm sábado, domingo, segunda, terça, 4 dias de folga para descansar, curtir a família, relaxar e voltar com a cabeça no lugar para disputar essas partidas necessárias de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Sabemos o tamanho da necessidade, o tamanho do que serão essas partidas. Então o Vasco terá que se dedicar bastante. Até lá, o Vasco espera recuperar Felipe Coutinho, Dimitri Payet, tê-los 100% fisicamente para essa sequência importante, até porque o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro no sábado com a mentalidade que é a seguinte: se passarmos de fase, vamos brigar por esse título até o fim, não tem outro jeito, aqui é Vasco, vamos bater no peito e vamos para cima. Se o pior acontecer, eu não gosto de trabalhar com essa possibilidade, o Vasco já vai levantar a cabeça e partir para cima de buscar a vaga da Libertadores no Campeonato Brasileiro. O Vasco não vai mais olhar para baixo, só olhar para cima. O Gigante da Colina tem jogadores muito motivados. Depois da partida contra o Juventude, houve muita cobrança no vestiário. Discussões certas, não erradas, de forma a melhorar, buscar melhorar. O Vasco entende que foi um resultado muito ruim contra o Juventude, empatar em São Januário, ainda mais nas circunstâncias que isso aconteceu. Então você do outro lado vai ver um Vasco cada vez com mais disposição e um Rafael Paiva tomando decisões em relação a jogadores que vêm caindo de produção, como o Lucas Piton, que vem caindo vertiginosamente de produção nas últimas partidas, jogadores como o Maxime Domingues, que fez uma partida correta contra a equipe do Juventude e pode estar buscando espaço, ou a volta do Jair, jogador que pode voltar a ganhar minutagem após um longo período de lesão. O Rafael Paiva vai tomando muitas decisões ao longo dos próximos dias, em que teremos aí data FIFA, o Vasco não joga nesse final de semana, o Vasco voltará a jogar na próxima quarta-feira contra a equipe do São Paulo em Campinas, lembrando, no outro sábado, sem ser esse agora. O outro vai enfrentar a equipe do Galo em São Januário, caso o STJD não mude a questão das datas. Beleza, Vascaína e Vascaína? Ficou bem explicado? Você no Caldeirão. É hoje. Resultado do ganhador ou ganhadora que vai conhecer São Januário com tudo pago pelo nosso canal. Tá fácil, tá simples. Primeiro link tá ali fixado nos comentários. Clica lá, garanta sua cota, participe, porque hoje, daqui a pouquinho, estará no ar o resultado final. Beleza? Agradeço a você pelo carinho, por estar aqui conosco. Por aqui eu finalizo o nosso vídeo. Martelo no like. Um abraço do Edu Canelas. A gente se encontra. E valeu. Agora é só encerrar, né? Fui!